Boa tarde a todos, boa tarde aí, pessoal do Brasil, de Portugal, de outros planetas. Sejam todos muito bem-vindos. Será uma tarde bem agradável para quem gosta de hipnose. Então, sem mais delongas, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Recomendo que você pegue papel e caneta, vai ter muita informação. Tá bom? Vamos lá. Está aparecendo para você um gráfico? Vocês estão vendo um gráfico? Ok, Sim, muito bom. Então, qual a minha ideia em compartilhar esse gráfico aqui? É explicar, de uma maneira bem resumida, até porque é muito profundo, os tipos de hipnose, as características e as aplicabilidades. Quando a gente fala em hipnose, dois fenômenos ocorrem. Eu trabalho com isso desde há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Então, quando eu falo em hipnose, conheço alguém na rua, no evento, sei lá, mas é uma hipnose. Então, tem duas respostas imediatas. Uma é, não acredito, e a outra é, como que é isso aí? Mas isso funciona? Isso existe? Isso não sei o quê e tal. Então, tem os que já de cara não acreditam e tem os que têm uma certa dúvida. Então, resumidamente, é isso aqui que eu explico para as pessoas, quando eu estou com paciência, né? Porque ó, é muita coisa. Mas vamos lá. Então, quais são os tipos de hipnose que a gente tem? Coluninha da esquerda ali, ó, azulzinho. Hipnose clássica, ericksoniana, não verbal, vai ter uma aula logo menos aqui com a maior autoridade do mundo sobre isso. Auto-hipnose e hipnose integrativa. As características principais desses tipos. Agora vamos seguir a linha toda aqui. A hipnose chamada clássica é aquela hipnose que tem um método estruturado, diretivo, tem induções claras, sugestões explícitas, em geral sugestões diretas. O que é uma sugestão direta? Faça isso, faça aquilo. Pense nisso, pense naquilo. Imagine isso, imagine aquilo. Então, é uma sugestão direta. Nós vamos ver daqui a pouco uma sugestão indireta. Tá? Ela é baseada na autoridade e na repetição. Autoridade de quem? Do hipnotista. Quem é essa pessoa que vai me hipnotizar? O que ele já fez? Começamos aqui com a apresentação do Ismael, a minha apresentação via Ismael. O professor Castilho é um psicólogo, é um neurocientista, tem duas pós-graduações em neurociência, está mestrando em neurociência e psicologia do comportamento, é trainer internacional do Richard Bandler, é um dos poucos brasileiros que dá curso de hipnose com certificação do MEC. Opa, peraí, eu continuei aqui, eu tenho 20 anos de experiência, pronto, você tem alguma ideia da minha autoridade, tá bom? Então, isso funciona bastante na hipnose clássica diretiva. E ela funciona pela repetição. O cérebro humano aprende de duas maneiras. Um, por alto impacto emocional, e dois, por repetição. Vou repetir. O cérebro humano aprende de duas maneiras. Por alto impacto emocional ou por repetição. Então, a hipnose clássica, a gente trabalha muito a questão da repetição. Bom? Tem foco em respostas específicas. Então, sugestão direta, resposta específica. Quais as aplicabilidades da hipnose clássica? Na clínica da saúde, agora a segunda coluninha ali, ó, clínica da saúde. Controle de dor, ela é excelente para isso, controla dores tranquilamente. Eliminação de fobias também muito, muito rápido. Controle de ansiedade, embora a ansiedade seja um guarda-chuva, tá? Ansiedade é uma coisa muito grande, tem transtorno de ansiedade generalizada, tem TOC, tem TEPT, tem é, fobias específicas, tem fobia social, tudo isso é ansiedade, tá bom? Mas a hipnose clássica, ela trabalha muito bem isso. Hábitos, como, por exemplo, parar de fumar, parar de roer unha, parar de comer açúcar, parar de beber álcool, parar de ficar horas e horas na internet, e, ou, o contrário, né? Aqui eu falei minimizar, e, ou instalar. Gostar de ler, gostar de beber mais água, gostar de praticar exercício, gostar de... Ok? Então, hábitos. Isso aqui eu estou resumindo, tá? Porque é muito mais coisas. Só para quem me conhece muito bem tem uma ideia. Tá bom? Na área esportiva, como é que a gente pode aplicar a hipnose clássica na área esportiva? Foco e concentração. Você imagina assim, ó, você praticar um esporte, por exemplo, você assiste aqui nós brasileiros gostamos muito de futebol. Você vai no estádio de futebol, é gritaria, é xingamento, é assobio, é música e tal. Aí você vai assistir uma partida de tênis, no silêncio absoluto. É outro público, é outro esporte, é outro ambiente.
Nos dois casos, o atleta tem que ter extrema concentração. Você pensa no jogador de futebol, novamente, onde ele está sendo xingado, onde ele está sendo vaiado, então ofendendo a mãe dele. Então, ele tem que conseguir abstrair aquilo, focar no jogo, ouvir o treinador dele, ouvir o colega dele tá pedindo a bola ali, ouvir, ele tem que focar nisso. E no outro esporte, no tênis, onde é um silêncio absoluto, o tenista tem que se focar ainda mais, porque ele não tem estímulo. É muito mais fácil você se perder na ausência de estímulo no excesso. O tenista está num silêncio sepulcral. Ele pega a bolinha dele, bate no chão uma, duas, três vezes, e ele tem que rememorar aqui o que ele treinou, né? Que ele tem que jogar bola, não há variáveis. Ok? Tem dois exemplos aqui extremos de foco, concentração. A diferença de foco e concentração. Você precisa concentrar primeiro para focar depois. Concentrar, trazer para o centro. E focar é como você fosse, por exemplo, um sniper. Ele vai dar um tiro, um sniper vai dar um tiro. Ele pega aquela luneta dele lá e põe, ele concentra no alvo e depois foca exatamente no pontinho. Ainda na área esportiva, confiança. O atleta pode, por diversos motivos esportivos e ou sociais, ele está não tem, ele está inseguro, ele não está confiante. Ele brigou em casa, o filho dele está internado, a mãe morreu, o pai é alcoólatra, sei lá, é um ser humano. Muitas vezes a gente esquece disso, quem está ali desempenhando uma função esportiva é um ser humano também. Controle de tensão, está muito tenso, quando ele está muito tenso, isso também prejudica o desempenho, nós ajuda a controlar isso aí. Visualização direcionada, todos os grandes medalhistas olímpicos, todos eles praticam hipnose. Eles fazem a visualização dos movimentos. O Michael Phelps, o maior medalhista de todos os tempos, ele fazia a visualização do que podia dar errado. Antes de nadar, ele ficava imaginando assim, se os meus óculos caírem, se entrar água, se me der cãibra, se um concorrente invadir a minha raia, se eu bater na... Ele treinava mentalmente tudo isso. Não medalhista todos os tempos. Então, tem um vídeo só sobre isso, ele explicando como é que ele fazia essa visualização. Bom, aplicabilidade em vendas e negócios, ó, persuasão direta. O que é isso? O que é persuadir? Convencer é uma coisa, sugerir é outra, persuadir é outra. Persuadir, eu vou convencer você através de técnicas, de estratégia, que o negócio é bom para você, não para mim. Então, como é uma sugestão direta, né? A gente viu lá no começo, a persuasão aqui é direta. A gente vai ver em outras abordagens a persuasão indireta, tá? Quebra de objeções. É muito caro, demora muito, é muito grande, eu já tenho. Com hipnose você consegue trabalhar, quebrar isso aí de uma maneira muito, até bastante simples, tá? Tomada de decisão, motivação para compra, tudo isso a gente consegue amplificar com o uso da hipnose. Relacionamento, tem até um livro sobre isso, eu não vou pegar agora, um livro sobre PNL nos relacionamentos. Melhora na comunicação, redução de conflitos, resolução de conflitos, aumento de empatia, fortalecimento de vínculo. Só vou fazer um parênteses aqui. Toma cuidado que tem muito ditado popular que não faz sentido, né? Um deles é empatia é se colocar no lugar do outro. Gente, isso é impossível. É absolutamente impossível você se colocar no lugar do outro. O máximo que você pode fazer é imaginar. Então, empatia é se imaginar e respeitar as escolhas, as respostas, os medos, as frustrações, o mapa de mundo do outro. Isso é empatia, tá? Eu não preciso concordar com você, mas eu preciso te respeitar. Tá bom? E fortalecimento de vínculo. Com hipnose, você pode se apaixonar novamente pela pessoa pela qual você iniciou um relacionamento. Educação e educação barra aprendizagem, são coisas distintas também, né? Educação em casa, aprendizagem na escola. Tá? Tem muita escola tem muito pai que espera que a escola eduque os filhos dele, né? Quem educa filho é pai e mãe, ou cuidador. A escola ensina, tá? Então, ó, hipnose trabalha memorização, atenção, superação de procrastinação, preparação para provas. Então, ó como as coisas algumas se entrelaçam. O que é uma preparação para a prova, por exemplo? Muitas vezes é controle de ansiedade, que a gente viu lá na clínica. O tal do branco que dá na prova, pensamento desregulado, auto-hipnose, que nós vamos ver já já, auto-hipnose negativa. Ah, e se me der branco, se eu esquecer? E se cair coisa que eu não estudei? Dá uma sobrecarga no cérebro, e aí na hora ele dá uma desligada, igual um disjuntor. Desenvolvimento pessoal, autoconfiança, autoimagem, autoestima, que não tem, mas também disciplina, mudança de hábitos, que a gente já viu.
Então, aqui é uma das aplicabilidades básicas, todas essas têm muito mais coisa para fazer, tá? Na hipnose clássica. Vamos ver a hipnose ericksoniana agora, lá no roxinho, esquerda, roxinho? Não, não, por acaso, o roxinho, Milton Erickson, ele era daltônico, e os tons de roxo era a única cor que ele distinguia. Sempre que eu me refiro a Erickson, eu uso a cor roxa. Eu trouxe 2 vezes no Brasil a filha dele, Roxana Erickson, 2 anos seguidos, para dar cursos aqui no Brasil. E a, a foto final da turma ficou bem legal, que eu combinei com as pessoas, nós somos todos de roxo para fazer uma homenagem. Todo mundo tinha alguma peça de roupa roxa, blusa, chapéu, cachecol, etc. E comprei balões e tal. Se der tempo, aí eu procuro a foto aqui mais para vocês. Ficou muito legal. A turma toda, aquela turma enorme, todo mundo com os roxinhos ali, ela ficou bem emocionada. Então, vamos lá. Características principais da hipnose ericksoniana. É uma comunicação indireta e sugestiva, diferente da hipnose clássica, que a comunicação é direta. Então, o que é uma comunicação indireta? Vamos lá. A comunicação direta, voltando lá em cima. Beba água, são a comunicação direta. Então, quando você faça alguma coisa. Uma comunicação indireta e sugestiva é: pronto, acabei de fazer a mesma coisa. Primeiro eu falei beba água, a segunda eu bebi água mostrando para você que isso é bom. Eu posso fazer isso, eu fiz de uma maneira não verbal, mas eu posso fazer de uma maneira verbal, dizendo, talvez se hidratar faça com que você se sinta melhor agora. O que eu estou falando? Então, beba água, mas de uma maneira indireta, tá? Uso de metáforas e histórias. O Milton Erickson era mestríssimo nisso. Né? Esse ele é um dos maiores do mundo, se for o maior do mundo, e criava histórias na hora ali. O paciente chegava para ele e falava: qual é o problema? Eu vim aqui porque, sei lá, quer parar de fumar. Você trabalha com o quê? Eu sou jardineiro. Ele começava a contar uma história de jardim, de planta, de flor, e ele estava dando sugestões ali embutidas para a pessoa parar de fumar. Metáforas também funcionam demais na hipnose ericksoniana. Respeita o inconsciente da pessoa, a hipnose ericksoniana trabalha a conversa direto com o inconsciente. O Erickson, às vezes, ele fazia sessões, ao final, o sujeito tem vários vídeos gravados disso, as pessoas na sessão ele ficavam com a cara assim, aí falava, eu não estou entendendo nada do que você está falando. E eu ficava bem feliz, ótimo, não é para você que eu estou falando, estou falando do seu inconsciente. É quem manda, né? Flexível e personalizado. Então, a hipnose ericksoniana é tailoring, é sob medida. Se você compra uma roupa numa loja de departamento, uma C&A da vida, uma camiseta, uma camisa, serve para muita gente, pode usar. Mas ela não foi feita para ninguém, ela foi feita para qualquer um. Na hipnose ericksoniana, as sugestões elas são feitas para aquela pessoa, sob medida. Bom? Hipnose clínica, aplicabilidade clínica da hipnose ericksoniana. Traumas, estresse, depressão leve, dores crônicas, autoaceitação, entre outras aplicabilidades. Tá bom? Na área esportiva, filtros, flow. Flow é botar a pessoa no estado de fluxo, ela fica num estado ali que ela está mergulhada dentro daquela experiência, ela nem percebe o mundo ao redor dela. Resiliência mental. O que é resiliência? Resiliência é um conceito da física que foi adotado pela psicologia. Você pega, por exemplo, um bambu. Você pegar um bambu, plantação de bambu, passar um caminhão em cima, ele entorta, o caminhão, quando o caminhão passar, ele volta, ele é resiliente, ele retorna ao ponto original depois que a pressão sobre ele cessa. E a hipnose ericksoniana ajuda demais a ter uma resiliência mental. Você tem bastante pressão, quando a pressão cessa, você volta ao normal. Você precisa ser treinado. Muita gente tem a pressão e quebra. Ok? Confiança, visualização criativa. A hipnose ericksoniana trabalha muito com metáfora, com imagens. Imagina a nuvem, o peixinho, não sei o quê. Conversa de doido. Né? A hipnose ericksoniana é conversa de doido. A área de vendas e negociação. Rapport, profundo, o que é rapport? Rapport é uma palavra que em francês quer dizer relação. Rapport eu chamo de um ingrediente mágico da comunicação. Rapport é fazer com que a outra pessoa goste de você. Para quê? Você sair com ela, namorar com ela? Não. Nós gostamos de pessoas parecidas conosco. E as técnicas de rapport, elas transformam você em igual a quem está te vendo ou ouvindo. Você se torna igual àquela pessoa. Então, de novo, nós gostamos de pessoas parecidas conosco. Quando você se torna parecido com outra pessoa, ela gosta de você. Aí melhora para fazer negócio, melhora para fazer terapia, melhora para ter relacionamento, qualquer coisa, tá? Então, a hipnose ericksoniana, ela desenvolve rapport no nível profundo. Influência sutil, fidelização de clientes na negociação de vendas, storytelling persuasivo. O que é storytelling? Contação de histórias. Então,
Quero te vender essa aqui não, essa aqui é minha. Não vou te vender essa caneca porque essa caneca é personalizada de mim. Mas eu quero te vender uma caneca desse jeito aqui. Aí eu vou contar uma história para você. Eu vou criar uma história, eu tenho ela já semi-pronta, né? Se eu for o Milton Erickson, eu não sou, criar uma história na hora. Tem uma base pronta aqui, ó. Muito interessante ter uma caneca personalizada, assim. Tenho já aqui, ó, a minha caricatura. E a pessoa, eu conto a história de quem fez a caricatura, eu conto a história de quem me deu a caneca, eu conto a história do que eu senti. E aí você, já em rapport comigo, você começa a sentir a mesma coisa perto do desejo que era uma também. Não com a minha caricatura, com a sua. Beleza? Nos relacionamentos, empatia e conexão, harmonia entre casais, cura emocional, comunicação não violenta. O que é comunicação não violenta? Existem muitas pessoas que elas gritam, xingam, explodem, 10 segundos depois ela está normal. Porque na cabeça dela funciona daquele jeito. Ela fala, não, eu ponho tudo para fora e aí fica tudo certo. Só que às vezes quem recebe aquilo não funciona desse jeito. Quem recebe aquilo como uma ofensa, como uma agressão, como um assédio. Então, comunicação não violenta é você aprender a controlar os seus impulsos, dizer o que tem que ser dito, dizer o que tem que ser dito de uma maneira suave, sem necessariamente precisar gritar, ofender, etc. Bom, educação e aprendizagem. Aprendizagem significativa, ou seja, atribui significados àquilo que está aprendendo. Uma das melhores maneiras de memorizar é você dar significado às coisas. Vou te dar um exemplo aqui. Ó. Crie imagens. Quanto mais absurda for, mais ela retém na sua cabeça. Por exemplo, vamos supor que você sempre esquece onde põe, assim, a gente chega do trabalho, guarda seu carro, entra em casa, no outro dia, cadê a chave do carro, meu Deus do céu? Pô, não sei onde tá. Todo dia você perde a chave do carro. O que você vai fazer? Você vai criar uma imagem, colocar, a hora que você estiver colocando ela em qualquer lugar, você vai criar uma imagem da chave falando com você. Antropomorfização. Vai transformar aquela chave numa pessoa. Você está me deixando em cima do armário. Não vai me esquecer aqui, hein? Você criar essa imagem, eu garanto para você que no outro dia, a primeira coisa que você vai lembrar é que ela está em cima do armário. Que a imagem é. Agora, você ficar repetindo, está em cima do armário, está em cima do armário, pode ser também, mas se você criar uma imagem, funciona bem melhor. Tá bom? Eu me perdi. Aprendizagem significativa, criatividade, confiança para falar em público. Tá? Falar em público é o medo número um da humanidade. Numa escala, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Para algumas é a mesma coisa. Significa a mesma coisa. Falar em público e morrer, para muita gente, é a mesma coisa. Isso aí resolve-se rapidinho. Tá bom? Ah, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, propósito, motivação interna, transformação pessoal. Propósito. Ai, foi sem querer. Ai, foi de propósito. Sabe assim? Eu esbarrei em você sem querer. Eu não queria fazer isso, eu fiz. Não, eu esbarrei em você de propósito. Ou seja, eu tenho um propósito ao esbarrar numa pessoa. Eu quero chamar a atenção dela, eu quero que ela olhe para mim, etc. Eu dei esse exemplo bem besta para você levar isso para a sua vida. Viva com propósitos. Muita gente acorda, toma banho, escova dente, toma café, vai para o trabalho, almoça, volta, toma banho e dorme todo dia. Nenhum propósito. É uma pessoa que está no automático. Se você assistiu o filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, você vê ele lá apertando o botão numa fábrica, passa o negócio e aperta o botão, aperta o parafuso, assim. Aquilo lá é a metáfora de uma vida sem propósito. Tem propósito. Senão, morra-se. Hipnose não verbal, eu vou deixar em branco essa quarta fileira, a terceira fileira aqui, porque nós vamos ter uma aula completa com o maior de todos sobre isso. Tá? Tá aqui porque eu vou disponibilizar esse gráfico aqui para quem quiser, então ela faz parte da junta, tá bom? Vamos pular ali para a auto-hipnose. Auto-hipnose, então a pessoa induz a si mesma. Tá? Duas diferenças da hipnose. Quando você hipnotiza uma pessoa, chama-se heterohipnose. Quando você faz com você mesmo, chama auto-hipnose. Tá? Se eu hipnotizar um homem, é heterohipnose. Se eu hipnotizar uma mulher, é heterohipnose também. Não existe homohipnose. Isso não existe, tá bom? Hipnotizar alguém é hétero, assim mesmo é auto, tá? E as diferenças são, primeira delas, sujeito e verbo em primeira pessoa. Quando eu vou criar a sugestão auto-hipnótica, eu tenho que falar eu. Não tem como eu fazer auto-hipnose e dizer assim, Castilho, fecha os olhos, começa a... Meu cérebro vai achar que eu estou falando com alguma pessoa. Eu tenho que falar em primeira pessoa. Eu tenho que dizer assim, eu agora faço isso, faço aquilo, eu imagino isso, imagino aquilo, blá, blá, blá. Bom? Então, indução
e sugestão em primeira pessoa, tá bom? Ferramentas de autonomia, prática contínua, qualquer coisa na vida, tá? Você quer ter um bíceps bem desenvolvido, os bíceps, bíceps tem dois, né? Tem dois bíceps. Quer ter bíceps bem desenvolvidos, você precisa fazer esse movimento várias vezes com peso, não uma vez ou outra. Você vai fazer várias vezes, você vai ficar com ele bem resistente, bem fortão. Para a auto-hipnose, a prática contínua vai fortalecer resultados. Você vai especificar o que você quer e vai repetir. As pessoas fazem uma vez e é que vai funcionar. Pode combinar técnicas diversas da auto-hipnose. Você pode fazer um monte de coisa. Por exemplo, meu instituto chama Instituto Rogério Castilho, Hipnose e PNL. Eu uso PNL, eu sou um neurocientista, eu uso ferramentas e técnicas da neurociência, eu sou um psicólogo, eu uso ferramentas e técnicas especificamente da TCC, da terapia cognitivo comportamental, dentro da hipnose que eu atuo para aqui. Então, na auto-hipnose, você aprende a fazer isso. Tá bom? Aplicação clínica e saúde. Controle de dor, ansiedade, insônia, recuperação emocional, etc, etc. Tem muito mais coisa. Auto-hipnose, tipo uma hipnose hétero, aqui eu só fiz um quadradinho, não cabia muito. Tá bom? Na área esportiva, rotina pré-competição, você cria aquela rotina, o cérebro gosta daquilo que ele já conhece, o cérebro humano gosta daquilo que ele já conhece. Você fica ensaiando mentalmente, criando uma rotina mental, quando for efetivamente aplicar aquilo, ele vai dizer dentro da sua cabeça, ah, isso eu já conheço, tranquilo, é suave, bora lá. Tá? Visualização pessoal, verificando, isso é importantíssimo. A gente fica visualizando o processo. Não faz isso. Não faz isso. Visualiza o resultado. Quando você dá o resultado para o seu cérebro, ele faz a engenharia reversa. É como se você começasse a fazer um filme do final. Você escreve um livro, escreve o último capítulo do livro. Começa pelo final. Eu tenho um monte de livro, eu vou falar de alguns aqui daqui a pouco. Todos os meus livros eu começo, sabe por onde? Pela capa. A primeira coisa que eu faço nos meus livros é a capa. E a última coisa, porque já, teoricamente, você escreve um livro, depois não, eu começo pela capa, eu começo pelo final. Eu estou dizendo para mim assim, ó, eu vou criar um livro que vai falar isso aqui, ó. Aqui, ó. Vou criar um livro que vai falar sobre os 5 passos da hipnose clínica. Eu vou criar um livro que vai falar aqui, ó, sorria, você está sendo hipnotizado, transnose cada dia. Então, quando você for praticar auto-hipnose, quando você for fazer visualização, começa do o que é que você quer, não como você vai fazer. E muitas vezes você não sabe como você vai fazer. Agora, se você já põe para o seu cérebro o resultado, ele faz a engenharia reversa, tá bom? É, visualização pessoal, confiança, foco e calma, ou qualquer outra característica que você queira desenvolver. Você é calmo demais. E aí é o contrário, você precisa instalar em você um pouco mais de proatividade. Aqui é só um exemplo, tá bom? Para negócios de vendas, motivação de sucesso, mentalidade de sucesso. Qual é a motivação de sucesso? Para que eu quero fazer sucesso? O que é mentalidade de sucesso? Instalar na sua cabeça que você já é muito bom, já é muito boa, que você vai chegar lá. Prospecção confiante, resiliência a rejeições, clareza de objetivo, entre muitas outras coisas. Cada área dessa aqui eu tenho curso, tá? Eu curso de hipnose clínica, tenho curso na área esportiva, de vendas, de relacionamento, tem tudo isso aí. Eu peguei um pedacinho de cada um, botei aqui para você que tem uma ideia de que hipnose vai muito além da clínica, que é maravilhosa, mas olha quanto espaço tem para hipnose além da clínica, ok? Relacionamentos, autocontrole emocional, melhora da escuta, relacionamentos saudáveis, perdão e empatia. A melhora da escuta é uma coisa tão óbvia que ela precisa ser dita. Olha o que a natureza fez com a gente. Ela deu 2 escutadores e um falador. O que a natureza diz pra gente? Ouça o dobro, fale a metade. Mas não, a gente quer falar, 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 falar. Você sabe disso. Você tem aquele amigo que você fala para ele assim, eu quebrei o dedo uma vez. Ele falou, já quebrou o braço? Ele fala, poxa, meu pai morreu. Ela falou, meu pai e minha mãe também já morreram. Você conhece essa pessoa? Não seja essa pessoa. Quando alguém falar para você quebrei o dedo, pergunta para ela, tá doendo ainda? Posso ajudar? O que você precisa? Como é que foi? Demonstra interesse. Guarde o seu braço quebrado para quando ela perguntar, fale menos, escute mais.
Desenvolvimento, educação e aprendizagem, né? Estudo eficiente, memorização, organização mental, redução de procrastinação. Então, o que é um estudo eficiente? É aquele que funciona, aquele que ao final você fala, eu aprendi. Quantas vezes você pega um livro, um texto, lê um parágrafo inteiro, termina o parágrafo, você fala, tá escrito aqui, meu Deus. Começa de novo e lê 3 vezes o mesmo parágrafo e ao final você fala, não entendi nada. Só passou os olhos. Você assiste uma aula, final da aula, se alguém perguntar, era aula de quê? Você nem sabe. Então, a auto-hipnose ajuda você a desenvolver o estudo eficiente. A memorização. Memorizar não é decorar, tá? Quem decorador é quem pinta a sua casa, coloca uma almofada, um abajur, isso é decorador. Memorizar é diferente de decorar, tá? Você decorou o hino nacional, mas você não sabe o que você canta. O que é Lábaro? O que é Garrido? Garrido, para mim, é Tony, cantor. Não, a terra é mais garrida. O que diabo é garrido? Mas a gente sabe cantar, a gente decorou o hino. Mas a gente não sabe o que a gente está falando. Memorizar é diferente, tá? Organização mental, colocar as coisas numa certa ordem para que elas aconteçam de uma maneira linear. E redução de procrastinação. O que é procrastinação? Procrastinação é o que eu tenho para fazer agora é mais prazeroso do que aquilo que eu preciso fazer. Então, eu preciso fazer alguma coisa, mas o que eu tenho que fazer antes é mais prazeroso. Então, eu procrastino. Eu deixo para depois, porque isso que eu estou fazendo agora é mais prazeroso. Então, eu vou deixar o livro para ler depois, o livro para escrever depois, aula para assistir depois. Por quê? Porque eu estou fazendo agora é mais prazeroso. Com a auto-hipnose, você aprende a inverter essa ordem e atribuir prazer àquilo que precisa ser feito. Tá bom? E ali, ó, desenvolvimento pessoal. Autoconfiança, equilíbrio, motivação diária, alinhamento de valores, isso é importantíssimo. Então, o que são valores? Valor é tudo aquilo que é importante para nós. Então, vou dar exemplo de valores para você. Família é um valor, saúde, trabalho, conhecimento, reconhecimento, generosidade, amizade, tudo isso são valores. Todos nós temos tudo isso, tá? E aí o que acontece? Alguns são mais importantes que outros. Muita gente confunde e acaba misturando e acaba agindo contra os seus próprios valores para agradar. Assim, é, eu tive uma namorada, eu morava em São Vicente, litoral de São Paulo. Eu tive uma namorada lá e o valor família para ela é muito alto, era muito alto. Então, domingo ela queria que eu fosse para casa dela. Comecei eu ia. Aquela coisa tradicional, pai, mãe, irmão, ela tinha um filho. Pai, mãe, irmão, filho, todo domingo aquela coisa, almoço, macarronada, não sei o quê. Isso para mim não é importante, estar com a família sempre. Para mim é importante estar com as pessoas quando dá vontade. Não quando é obrigação. Ah, domingo tem que ir na casa da mãe. Ah, domingo tem que ir na missa. Ah, não sei o que, tem que não sei o que lá. Na minha cabeça, o tem que não existe. O tem que não existe. Então, o que acontece? Para agradá-la, eu comecei a ir. Aí eu pergunto para você, você acha que funcionou? Não, por quê? Porque eram valores desalinhados. O que era importante para ela não era importante para mim. Então, a auto-hipnose ajuda você a fazer isso, tá? Alinhar os seus valores, colocar na ordem. Isso é mais importante que isso, que é mais importante que isso, que é mais importante que aquilo. Todas essas questões que eu contei são importantes. Família, trabalho, saúde. Mas o que é mais importante para você? Sua família ou seu trabalho? O que é mais importante? Seu trabalho ou sua saúde? O que é mais importante? Sua saúde ou seus amigos? O que é mais... Entende? Se você não souber o que é mais importante, chega num determinado momento e você fica preso a questões que não são importantes. E isso gera desconforto emocional, tá? Vamos lá. Hipnose integrativa. O que é a hipnose integrativa? Lá, última coluninha lá embaixo. Ó. Ela combina técnicas de diferentes abordagens. Então, a hipnose ela é bem legal porque ela não é estanque no sentido assim, não, se eu estou fazendo ericksoniano, eu não posso fazer clássico. Se eu estou fazendo clássico, eu não posso fazer não verbal. Não, não, não. Pelo menos do jeito que eu pratico, eu aplico, ensino, o foco da hipnose não está na técnica, o foco da hipnose está no resultado. E eu vou usar o quê? Eu vou usar o que funciona. Então, eu chamo de hipnose integrativa aquela que usa diversas abordagens, tá? Personalizada para cada objetivo. A hipnose bem aplicada, muita gente fala assim, ah, eu tenho, sei lá, quero parar de fumar, parar de roer, emagrecer e melhorar a memória.
Eu falei, ok, vamos fazer 4 protocolos. Ah, não dá para fazer tudo de uma vez só? Dá. Vai ficar uma merda, você quer? Para fazer bem feito, é personalizado, é individualizado, ok? Visão ampla do ser humano, é integrativo, é sistêmico isso, tá? É, mente, corpo e espírito estão interligados, não dá para separar. René Descartes cunhou uma frase famosa, né? Penso, logo existo. Ele fazia uma separação de corpo e mente. Durante séculos, isso foi lei. Até que um neurocientista chamado Antônio Damasio, em português, ele escreveu um livro chamado O Erro de Descartes. E ele mostra lá que não existe essa separação. Nós não somos seres racionais que pensam. Nós somos seres emocionais que pensam. A aplicabilidade dessa hipnose integrativa que eu falo, na clínica, transtornos emocionais, dor crônica, dependência, bem-estar geral. Esportiva, performance completa, mentalidade vencedora, recuperação de lesões, equilíbrio emocional. Como é essa recuperação de lesão por hipnose? Como assim? Então, existe um processo chamado psicossomático. Psico é mente, soma é o corpo. Muitas vezes, a mente ajuda, olha o termo que eu uso, tá? Ajuda a piorar a dor, um machucado, uma lesão, ela ajuda a piorar por conta de crenças. Eu acredito que isso aqui vai demorar para curar. Eu acredito que isso não tem cura. Eu acredito que isso aqui só na cirurgia. Eu acredito que, para mim, esse remédio não funciona. Eu acredito nisso, acredito naquilo. Então, nesse caso, a hipnose entra e ajuda a melhorar e buscar essa recuperação mais. Tá? Equilíbrio emocional, como a gente já falou aqui. Nas vendas, né? Performance comercial, liderança de comunicação, tomada de decisão, resultado, tá? Relacionamento. Mas, enfim, aqui, esse último aqui é uma junção das outras abordagens que a gente colocou aqui, é saber hipnose clássica, ericksoniana e auto-hipnose. Repetindo, se alguém entra depois aí, a coluninha verde ali, hipnose não verbal, eu vou dar uma passada muito por cima aqui, só no primeiro quadrante, tá? Porque nós vamos ter uma aula específica. Então, como é que ela funciona? Ela é indução sem uso de palavras, ela é baseada em linguagem corporal, gestos e foco, ela é ideal para ambientes onde não se pode falar ou não se quer falar, ela é rápida e discreta, tá? Não vou detalhar porque a aula vai ser a aula magna daqui, tá bom? Bom, eu vou disponibilizar esse gráfico. Quem tiver interesse, pede aí no grupo. O Ismael vai ter acesso e você também. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Antes de mais nada, deixa eu ver aqui se alguém tem alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta aqui no chat, antes de eu continuar. Boa tarde, sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Alguém tem alguma dúvida até aqui do que eu falei? Pergunta, curiosidade, quer partilhar alguma coisa? Fique à vontade. Vou botar vocês aqui, galerinha, para ver se alguém. Alguém quer compartilhar, comentar, perguntar? Ficou com alguma dúvida, alguma área? Ok. Eu aprendi uma coisa assim, ó. Se você não tem nenhuma dúvida, é porque está muito mal informado. Você gosta muito dessa. Milor Fernandes, que era um jornalista que falava isso. Se você não tem nenhuma dúvida, é porque você não entendeu nada. Nada. Aí tudo bem. Bora lá, sigamos. Vou diminuir aqui. Vamos lá. Achei muito interessante. Obrigado, Carol. A Carol achou interessante. Legal. Então, qual foi a minha ideia ao mostrar esse gráfico, criar esse gráfico, compartilhar com você? É que muita gente restringe a hipnose a clínica. Você não aprende hipnose, não é porque eu não sou terapeuta. Você não aprende hipnose porque eu não sou psicólogo. Então, você trabalha com o quê? Não importa com o que você trabalha, você é um vendedor. Você está vendendo o tempo todo. Você vende uma ideia, um produto, um serviço ou o seu talento. Você trabalha para alguém, você precisa vender a ideia de que você é competente. Se você quer casar com alguém, você precisa vender para essa pessoa a ideia de que você é interessante. Então, você é vendedor. Primeira coisa que você faz é vendedor. Depois você pode ser que você vende outra coisa. Você vende conhecimento, você vende livro, você vende sapato, você vende cuidar de unha, você vende cuidar de dente, você vende chapéu, você vende ou um produto ou um serviço. E se você dominar a arte da comunicação, que hipnose é comunicação, gente. Falar em comunicação, tem gente falando comigo aqui, deixa eu ver aqui.
Bom, é, Eric, pode falar mais sua história? Posso sim, falo já. Felipe, excelente explicação. Graças, Marcos Baptista. Quando haverá curso de hipnose clínica em São Paulo? A gente vai falar ao final dessa apresentação, nós vamos falar aqui. Tem um curso em breve em São Paulo. Graças, Alexandra. Aula sensacional. Então, quem foi que pediu a minha história aqui? Foi o professor Eric. Professor, a minha história com a hipnose eu considero ela curiosa, porque pode sim, lá, pode, você pode tudo. Porque desde a adolescência eu fui muito curioso com as coisas da vida, com poder da mente, com telepatia, com voador, com poder de pirâmide, com tarô, e eu estudava tudo isso. Um pouquinho de cada coisa. Em adolescência, gente, foi no século passado, não existia internet, tá? Então, nem tantos livros como a gente tem hoje sobre diversos assuntos. Então, era muito mais desafiador. Eu tinha que ir em biblioteca pública, nem tinha dinheiro para ficar comprando livro. Eu via muito revista, que tinha a revista Planeta, era a minha principal fonte de conhecimento nessas áreas. O tempo foi passando, né? A adolescência, fui ficando ali o adolescente mais idoso, digamos assim, até chegar em um adulto jovem e tal. E eu conheci a programação neurolinguística. Foi quando eu dei uma diminuída, eu atirava, meio que atirava para todos os lados. Então era tarô, era cartomancia, era hibridologia, era pêndulo, era runas, era. Eu fui para lá, para cá, para lá, para cá. Quando eu conheci a PNL, eu falei, opa, peraí, isso aqui juntou tudo. E nesse intervalo eu fui trabalhar na televisão. Na televisão eu tinha contato com a hipnose. Fábio Puentes, o maior divulgador da hipnose no Brasil, um uruguaio, que muita gente acha que ele é argentino, o rei de Alar, ele estava no mesmo estudo que eu e eu não estava nem ali, eu não olhava, a hipnose não me chamava atenção. Não tinha nenhum interesse na hipnose. Várias vezes ali no mesmo programa, ele fazia hipnose, fazendo galinha, lembra, no programa do Gugu, e eu não estava nem aí. E eu mergulhei no mundo da programação neurolinguística. Comecei num curso básico, tal, de 15 horas, acho maravilhoso, até que eu vim fazer o practitioner, que é a formação oficial. Foram 6 módulos. Quando eu fiz o primeiro módulo, eu estava encantado. Falei, cara, isso é maravilhoso. No segundo módulo, eu estava assim, falei, gente, eu achei é isso que eu precisava para minha vida. No terceiro módulo, eu estava flutuando, não pisava mais no chão. Quarto módulo, eu falava, cara, o mundo precisa conhecer isso aqui, PNL é tudo. O quinto módulo, eu já falei, vou trabalhar com isso, vou sair da TV, vou tal. O sexto módulo teve hipnose. Quando teve esse hipnose no sexto módulo, eu falei, para tudo, para aí, começa de novo, começa tudo de novo. Então a hipnose, ela demorou para entrar na minha vida, mas quando entrou também não saiu mais, ó. Eu não tenho PNL no outro braço aqui. Hipnose para mim é um lance de pele, tá? A partir daí, eu mergulhei, já fiz mais de 60 cursos, como aluno, não que eu dei mais de 60, eu fiz mais de 1.000 cursos. Eu fiz mais de 60 cursos de hipnose verbal, não verbal, à distância, de perto, de longe, hipnose para bicho, para gente, para planta, hipnose Brasil, fui fazendo a Colômbia, fazendo nos Estados Unidos. Tem uma boa parte da minha biblioteca aqui é só de hipnose. A hipnose, ela tomou um espaço muito grande na minha vida. E aí eu continuei sendo um pesquisador, um buscador, um conhecedor, e eu comecei a adequar as coisas à hipnose. Eu fui fazer psicologia, eu adequei a psicologia e hipnose. Já tinha pego a PNL adequada à hipnose. Agora a PNL, para mim, seja a hipnose com outro nome. Tá? A PNL, para mim, é hipnose com outro nome. Fui para a neurociência para entender. Primeiro eu aprendi hipnose. Depois eu fui estudar psicologia para entender por que as pessoas fazem as coisas. Depois eu fui para a neurociência para entender como as coisas funcionam dentro da cabeça. Como é que acontece? E eu juntei tudo isso. Então, os meus cursos têm hipnose, PNL, psicologia e neurociência. Você faz um curso, você leva quatro coisas. Olha, ainda leva um selo do MEC. Chupa a sociedade, chupa a dona Vera da quarta série, que falou que eu não queria ser nada na vida. Tomara que já tenha morrido, velho. Deixa eu ver aqui, que tem mais gente falando comigo aqui, ó. Um, Peraí. Quando haverá o curso, já falei, aula, graças. Posso fazer uma pergunta, Lai? Pode, você pode tudo, Lai. Eu já vou abrir para você aqui. Ariane, acompanho com a X das apresentações na TV. Você está entregando a sua idade, mulher. Não faz isso. Luz Eterna. Prof, podia falar mais de visualização mental? Claro.
Visualização mental, luz eterna, é uma redundância, porque toda visualização é mental. Você tem a visualização real, né? Eu estou vendo aqui a minha caneca de água, que eu vou tomar mais um gole. Estou vendo ela aqui. Agora eu fechei os olhos, eu estou vendo ela aqui, ó. Eu estou vendo ela na minha mente. Então, toda visualização é mental, tá bom? Então, como é que ela funciona e para que serve? A visualização mental, vamos falar visualização só, porque é redundância, tá? Ela serve para você falar para o seu cérebro o que, que você quer. Guarda essa informação, não só a luz eterna, todo mundo está assim. Nós, seres humanos, pensamos basicamente por imagens. A imensa maioria dos nossos pensamentos são feitos de imagens. Então, se eu quero conversar com o meu cérebro, a melhor maneira de fazê-lo é na língua dele, não na minha. Qual que é a língua do meu cérebro? Imagem. Então, se eu estou com excesso de peso e eu quero. Vamos lá, vai cair na prova. Se a pessoa está com excesso de peso, o que, que ela quer? A resposta é emagrecer. Nota zero, errou. Presta atenção. Emagrecer é processo, ninguém quer processo. Eu trabalhava no SBT, trabalhava com o Silvio Santos, ele ficava lá, mas quem quer dinheiro? E eu no cantinho ficava falando assim. Eu só conheço uma pessoa. Para, desliga esse microfone aí, gente. Eu só conheço um tipo de pessoa que quer dinheiro. Sabe quem quer dinheiro? Colecionador de cédulas. Ele quer o dinheiro para guardar ali. Nós que não colecionamos cédula, o que, que a gente quer? A gente quer o que o dinheiro pode proporcionar. A gente quer saúde, segurança, a gente quer aventura, a gente quer conforto, a gente quer status, a gente quer que o dinheiro traz, não quer o dinheiro. Então, a visualização, ela deve ser feita a partir do que você quer. Então, se a pessoa está com excesso de peso, ela não quer emagrecer, ela quer pesar X. Inclusive, não dá para você criar uma imagem mental de emagrecendo. Dá para você criar uma imagem mental magro. Pensa numa pessoa que é desse tamanho aqui, ó, e ela quer ficar desse tamanho aqui, ó. Não tem como ela criar uma imagem do processo. Tem, mas vai demorar para um castigo. Ela vai pegar a imagem atual, vai criar uma outra aqui, uma outra, para chegar aqui. Puta que me pariu. Se eu estou aqui quero chegar aqui, eu vou virar para cá, eu boto pro meu cérebro, olha aqui, ó. Ó, tô com 120 quilos, quero pesar 80. Eu crio a imagem mental de eu com 80. Tem mais coisa para fazer, tá? Além disso, mas esse é o passo inicial. Se você vai chamar um carro de aplicativo, a primeira pergunta que ele faz para você qual é? Quais ruas você quer pegar? Você quer ir pela. Não. A primeira pergunta que ele faz é: onde você quer ir? Eu quero ir para 80 quilos. Ele pergunta onde é que você quer chegar. Depois ele cria o caminho. Primeiro, onde é que você quer chegar? Segundo, onde é que você está? Agora ele cria o caminho. Seu cérebro funciona do mesmo jeito. Tem que criar a visualização daquilo que você quer. Não de onde você está e muito menos de como chegar lá. Você é burro demais para saber como é que você vai chegar lá. Se você soubesse, você já tinha chegado. Deixa para quem sabe. Sabe quem sabe? Seu inconsciente, ele é gênio. Só fala para ele o que, que você quer. Só que é simples, mas não é fácil, tá? Porque se eu estou com 120 e falo que eu quero chegar a 80, é fácil eu falar isso. Só que eu tenho um monte de coisa ao redor que fala assim, mas eu tenho problema de tiroide, minha família é tudo gordo, minha mãe cozinha bem, eu tenho problema de... Tem um monte de crença, tem um monte de coisa que a hipnose precisa ajudar a retirar. Mas o primeiro passo é você visualizar o resultado. Ficou claro? Grato pela pergunta, Luz. Hipnose ao vivo na TV, a Ariane falou. Prof. Eric, imagino como deve ter sido bem mais difícil o acesso a informações. Nossa, Eric, colega Eric, na época que eu comecei a estudar, não tinha. Não é que era. Não tinha. Simples assim. Tinha um ou outro livro, mal traduzido. Mal traduzido. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha condição financeira de fazer curso, de viajar. Viajar, esquece. Foi bem desafiador, tá? Foi bem desafiador. Ariane, Castilho tem história para. Tem história, né, Ariane? Maravilha. Para... Legal, parabéns, Ariane. Ela, que nome bonito, ela Felipozzi. Felipozzi, tem que falar com as mãos, não é? Io. Professor Castilho, usar o painel de sonhos com foto é importante? Eu diria que é essencial. Eu tenho um aqui que eu não vou mostrar porque é meu. Eu tenho bem ali, ó.
todo dia, bem na frente da minha mesa de trabalho, aqui é meu escritório, né? Pá, eu tenho um calendário, tá ali o calendário, então que dia é hoje? Eu bato o olho ali, do lado está o meu painel. Me chama de wishboard, né? Painel de tons e tal. Eu recomendo muito, desculpa, quem foi? A Filipode, né? Felipozzi, ela, Felipozzi, eu recomendo muitíssimo, tá bom? A Neuza, parabéns ao Latop. Graças, Neuza! Eu tô ouvindo onde você tá, né? No BH. Lá o professor, aqui as... Eita, tá complicado. Aqui as... Antigo Ronaldo BH, valeu, um abraço. Entendi mais ou menos o que você falou, mas tudo bem. É... Mais alguma dúvida, pergunta, curiosidade? Eu dei já um pulo aqui devido às perguntas, né? Já avançamos um pouquinho sobre o que eu ia falar. Então, as aplicabilidades da hipnose são múltiplas. Muita gente como diz, né? Não sou psicólogo, não sou terapeuta, não quero aprender hipnose. Eu pergunto, o que é que você faz? Oh, perdão, live, você está com a mão levantada. Pode abrir o microfone e falar. Boa tarde, professor. Como vai? Falo aqui da Bahia. Opa, terra boa. Muito bacana esse contato. Dia de domingo ter uma aula dessa com essa energia. Tá fazendo valer, professor. Muito Bora, obrigado. Bahia! Minha pergunta é muito simples. Eu já me submeti a, e talvez até capciosa, mas por favor entenda, é necessário elucidar essa dúvida, tá? Eu já Tá. me submeti ao processo de hipnose 3 vezes. E nenhuma das três para mim deu em nada. A minha pergunta é: existe de fato pessoas inacessíveis ao processo de hipnose ou o profissional que não é bom? Existem dois tipos de pessoas inacessíveis ao processo hipnótico. Um, todas as que já morreram, não tem como hipnotizar um cadáver. E dois, brincadeiras à parte, né? Alguns vivos não são hipnotizáveis. Algumas pessoas que têm transtornos mentais graves, porque a hipnose ela é basicamente comunicação, verbal, não verbal, direto ou indireto. Se eu vou me direcionar a uma pessoa que tem transtornos mentais graves, ela não entende o que eu estou falando, não tem jeito. Vamos pegar uma outra pessoa que seja normal, ela não tem transtorno grave, mental nenhum, mas ela é estrangeira, ela não entende a minha língua. Eu não consigo. O máximo que eu consigo é induzi-la. Eu consigo colocar em transe uma pessoa de modo não verbal, por gesto, por movimento, mas eu não consigo dar sugestões, eu não consigo ter feedback do que está acontecendo. Então, basicamente, a APA, Associação Americana de Psicologia, ela fala que 90% das pessoas são hipnotizáveis. Os 10% que ela coloca como não são essas pessoas. Retardo mental grave, autismo. Autismo é TEA, né? Transtorno do espectro autista. É um espectro. O TEA 1, autista 1, você convive com ele, nem ele sabe que ele é autista. O TEA 2 é um pouquinho diferente, dá para perceber. Mas, sabe? Aí os TEA 3, 4, aí já é desafiador. Entende? Mas se a pessoa ela é sadia e até a cognição em dia, ela é hipnotizável. Pode ser que você passou por profissionais não muito hábeis, pode ser que você não estava num bom dia, pode ser que você tenha sido hipnotizado e não percebeu, porque muita gente ela espera do fenômeno hipnótico alguma coisa extraterrestre. Às vezes a gente faz a hipnose, termina a sessão toda, termina, a pessoa fala assim, olha, eu não fui hipnotizado, eu estava ouvindo tudo, eu sentia, se eu quisesse abrir o olho. E eu pergunto, mas você esperava que acontecesse o quê? Você saísse do corpo, você visse estrelinha, harpas. Isso aí é um orgasmo, não é hipnose. Então, às vezes a expectativa é maior do que o fenômeno. Por isso que eu repito sempre, tira o foco do processo, olha para o resultado. Eu não quero saber se eu fui hipnotizado, eu quero saber se funcionou. Eu não quero saber se eu fui hipnotizado, eu quero saber se a dor passou. Eu quero saber se eu dormi profundamente à noite. Eu quero saber se a minha memória melhorou. O Milton Erickson, a filha dele me contou a história do sujeito que foi lá para parar de fumar. Aí o Erickson fazia aquela hipnose conversacional. Acabou, falou, pode ir embora. Eu falei, mas você não vai vir, né? Pode ir embora, volta semana que vem. Semana que vem o cara voltou e o Erickson pode ir embora. Na terceira semana o cara ligou e falou assim, ó, avisa esse velho aí que eu não vou voltar mais. Por quê? Porque ele só fala, não faz nada, ele só fala. Não, mas é questão do cigarro. Não, avisa ele que eu parei de fumar porque eu quis. Então, as pessoas elas se focam no processo e elas falam: não estou sendo hipnotizada, não está funcionando, comigo não funciona, eu tenho a mente muito forte. Escuta isso direto. Eu tenho a mente muito forte, ninguém consegue me hipnotizar.
Pega esses dois dedos aqui, aperta o nariz, segura até morrer. Vai, vai, morra-se, morra-se. É o contrário. Se você tiver a mente muito forte, você é altamente hipnotizável. Porque uma mente forte, ela vai querer ser alimentada. A hipnose é vitamina. A hipnose não faz mal nenhum. Então, vai. Repita a experiência, troca de profissional, troca de fornecedor. Às vezes você foi num momento de alto estresse, às vezes você foi com alta ansiedade, alta expectativa, às vezes você foi cafeinada, às vezes você foi em cima da hora. Tem vários elementos que podem contribuir para um resultado diferente do esperado, mas desiste da hipnose não, porque ela nunca vai desistir de você. Mas diante do exposto, professor, talvez eu já tenha até a resposta. Sou diagnosticada com bipolaridade, talvez a resposta seja Pode essa. ser, então, se Mas, tivesse uma mania ou na hipomania, não, mas não tem problema. Você só não pode estar nos extremos. Se você tiver em perfeito. mania, você acha que você não precisa. Pessoa em mania, quando está bipolar maníaco, no pico de mania, cara, eu sou bom pra caralho, o mundo é lindo, vai dar tudo certo. Não, não precisa de nada. Lá, 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 lá. E quando ela está na hipomania, quando ela está na depressão também, ela não tem ânimo. Então, o ideal é pegar no meio do caminho ou trabalhar para estabilizar essa curva. Ó, vai. Muitíssimo obrigada. Não de nada. Última coisa. Nunca mais, nunca mais, nunca mais fale eu sou bipolar. Nunca mais. Troque por eu sofro de. Qual que é a diferença? Aquilo que você é, sua identidade vai com você para sempre. Eu sou filho do seu Castilho e da dona Matilde. Desde antes de eu nascer. Eu nasci filho do seu Castilho e da dona Matilde. Eu cresci filho do seu Castilho e da dona Matilde. Seu Castilho morreu. Eu continuei filho do seu Castilho e da dona Matilde. Dona Matilde casou de novo. Eu continuei filho do seu Castilho e da dona Matilde. O segundo marido da minha mãe também morreu. O que me leva a pensar que minha mãe tem alguma coisa. Não sei. Saber direito isso aí. A minha mãe tá com o pé na cova e outra na casca de banana. Daqui a pouco ela vai. Eu vou continuar filho deles. Eu sou filho deles para sempre. Eu estou com, sei lá, dor de cabeça. Eu não sou uma pessoa que tem dor de cabeça. Eu estou com. E no caso de doença, eu gosto muito de usar o termo eu sofro de. Para quê? Para o seu próprio sistema dizer assim, se é sofrível, vamos botar isso para fora. Chama-se homeostase, uma busca natural do equilíbrio interno. Então, se você coloca na sua cabeça que algo que você tem é ruim, você sofre de, o próprio sistema vai entrar em processo de expulsão disso de algo. Beleza? Beleza, professor? Muito obrigada mais uma vez. Grande abraço. Estamos juntos. Já vi aqui, tem mais gente falando comigo. Nossa, tem um textão aqui, que bom. Professor, o magnetismo quântico, que muitos usam a hipnose, o Alexandra, o Parei vai dar uma aula específica sobre magnetismo, tá? Mas toma cuidado com o termo quântico, tá bom? O termo quântico, ele é da física. É um ramo de estudo das ciências exatas. Quer estudar quântico? Estude Mark Planck. Estude. Aí o que acontece? As pessoas pegam esse termo para dar um verniz de que o que elas fazem é diferente. Eu faço hipnose quântica, eu faço física, magnetismo. Toma cuidado que às vezes é só um rótulo, é só perfumaria, tá? Tá bom? Mas o. Obrigado pela pergunta. E o Parei vai explicar bem melhor isso, tá bom? Bem melhor? É, bem melhor. Vai explicar em detalhe. Reinaldo, aqui Reinaldo Carvalho BH. Oh, 2010 você fez esse curso? Precisa na hora reciclar. E entre em contato comigo, Ronaldo, para você ter acesso a um certificado do MEC. Muitos chamam também de cura quântica através da hipnose não verbal, não se isso. Só de quântico eu devo ter uns 10 livros aqui ó, nessa área aqui de cura. Eu tenho uma área na minha biblioteca só de cura. De quântico, mas toma cuidado. Bom, enfim. Clerisvaldo, sou professor de educação básica, adolescentes. Antigamente, como chamava? Primeiro grau, né? Segundo grau, primeiro grau. Tenho várias turmas, em cada turma, várias mentes que aprendem de formas diferentes. Normal. Com a hipnose, melhorei bastante minha comunicação, mas gostaria de aprender mais, de encantar mais e de influenciar mais. As aulas nem sempre são tradicionais, viu? Na frente falando algo. Maravilha, que bom que as suas aulas não são tradicionais. Escola da Ponte, Portugal. Mas algumas precisam de atenção. Como fazer isso de uma maneira mais elegante? Pergunta maravilhosa, professor.
Como eu mostrei no gráfico ali, vocês estão no início, né, que nós temos uma grande aplicabilidade na ensinagem, né, na educação, na aprendizagem, na ensinagem. Eu tenho uma pós-graduação em neurociência da educação, inclusive. Então, quando eu falo, né, eu junto todas as coisas. Então, bem rapidamente falando aqui, se você dominar o processo de ancoragem, você cria o estado na turma, amplifica e ancora. E aí você deve trabalhar em âncoras espaciais, né? O que é uma âncora espacial? Cada vez que você chega em determinado ponto da sala, você leva aquela turma para aquele estado emocional. Ah, como é que faz isso? Faz uma maneira bem resumida, não dá para dar uma aula. Turma, eu tenho uma coisa para falar, mas eu não sei se eu falo. Não sei se vocês são capazes de guardar essa informação. Vou pensar se eu falo ou não. E sai daquele lugar. Aquele lugar fica ancorado à curiosidade. Curiosidade é o melhor estado para aprendizagem. Vou repetir. Curiosidade é o melhor estado para aprendizagem. Qual, na fase humana, do nascimento à morte, qual fase a gente mais aprende? No primeiro setênio, os primeiros 7 anos. Você aprende mais do 0 aos 7 do que dos 8 aos 70. Porque você sai do zero absoluto. E uma criança, no primeiro setênio, é o bicho mais curioso que existe no planeta Terra e arredores. O bicho curioso é criança. Por quê? Pra quê? Mas quem? Que foi? O quê? Mas quem? Pra quê? Cala a boca. Por que cala a boca? Porque eu tô mandando. Por que você está mandando? Ah, puta que pariu. Por quê? Puta que pariu? O cérebrozinho dela tá assim, ó. Criando sinapse, abrindo assim, ó, um fractal. Assim. Então, você traz de volta esse estado na sala de aula, o estado de curiosidade. Cria o estado de curiosidade sempre no mesmo lugar. Sempre que você for gerar curiosidade, professor, vai para o mesmo lugar da sala. Seja sentado na sua mesa, numa posição assim, seja em pé num canto específico, e não responde, só cria um estado. E vai continuar a aula, faz isso, aquilo. E reforça aquele estado de curiosidade naquele lugar. Depois, toda vez que você for para lá, naturalmente as pessoas, no caso os alunos, vão. Fechou? Sendo bem rapidinho pelo tempo que a gente tem, é isso, tá? Dalmo Moider. Eu diria a terceira hipótese, a pessoa ter uma ideia errada da hipnose. Perdão, desculpa, agora eu me perdi, não sei o que você está falando. Jane, boa tarde. Professor, tem como fazer a experiência de hipnose com nossa colega agora? Qual colega e qual experiência? Repete, Jane, por gentileza. Transnaturalista, professor, é recomendável realizar sessões de hipnose online? Felipazzi, a hipnose, ela não tem contato físico. Então, a pessoa vem para o meu consultório, ela vai sentar numa mesa, não sentar numa mesa. Ela vai sentar numa cadeira, numa cadeira de reclinável, eu vou falar, ela vai ouvir. Pela online é a mesma coisa. O meu contato com as pessoas na hipnose presencial, eu tenho dois contatos com ela. Quando ela chega, eu aperto a mão dela, e quando ela vai embora, eu aperto de novo. Tem contato. Então, se não tem contato, é totalmente possível e recomendável sessões online. Tá? A sessão online, o que ela fez? Ela diminuiu o tamanho do mundo. Eu tenho mentorados no mundo todo, graças ao online. Okay? Grazie, Filipozzi, grazie. Tante. Bruna, professor, meu filho é autista nível 1 de suporte, 14 anos, pode começar a aprender hipnose? Pode não, pode não. Deve, deve. Bruna, procura um profissional habilitado, capacitado, tá? Deve. Deus da graça. É isso aí, tem de dizer eu sou só coisa boa. É mais ou menos isso, ô Neuza. Tem aquele ditado, né? Uma mentira contada 1000 vezes vira verdade. Você condiciona o seu cérebro a acreditar em alguma coisa, a tendência é que aquilo se torne verdade. Por isso que eu falei, você precisa pensar por imagens. Então, como é que é a frase anterior? Eu sou só coisa boa. Beleza, tá. Começou bem, você criou uma boa ideia. Agora você precisa transformar isso em imagem. O cérebro trabalha por imagem. Você precisa criar essa imagem. O que você quer dizer com coisa boa? Você precisa mostrar para ele o que isso significa. Significa você cercado de amigos sorridentes? Significa você num corpo saudável, num corpo esbelto? Significa você num carrão, numa casona? Significa você sendo aplaudido? O que é que significa para você uma coisa boa? Você precisa mostrar. Eu falo que o nosso inconsciente é um gênio burro. Ele é um gênio, porque ele faz tudo que você quer. Mas ele é burro porque ele faz tudo que você pede. E a gente pede um monte de coisa errada.
A gente aperta as banhas da barriga, assim, aperta e fala assim, que beleza isso aqui, hein? Ele entende assim, isso é uma beleza, eu vou manter. Você está sendo irônico, o cérebro, o inconsciente é literal, ele não entende ironia. Você pega seu extrato bancário, está negativo, você fala, que maravilha, hein? Olha, ele fala, tá bom, então eu vou manter. As pessoas, as pessoas vão viajar em um lugar bacana, tiram uma selfie assim na praia, no pôr do sol, sei lá o quê, escreve embaixo assim, ô, vida ruim. A inconsciente ele entende assim, bom, é ruim, vou providenciar para que não aconteça mais. Então eu digo, ele é um gênio, mas ele é um gênio burro. Você tem que ser muito específico. Eu adoro essa piada aqui, ó. Eu adoro essa piada. O sujeito tinha uma mão assim, ó, tinha uma mão assim. E aí ele conseguiu achar ele achou uma lâmpada mágica, ele conseguiu esfregar. Aí saiu o gênio e falou: você tem direito a 3 pedidos. Ele falou: ah, que bom, eu quero ter uma mão igual a outra. Pronto. Não, assim não, é o contrário. Pois não, pronto. Ô, retardado! Pois é, pronto. É. Ele tinha 3 pedidos. Quantos foram atendidos? Os 3. Porque, é óbvio que eu queria. Não, não é óbvio. O óbvio precisa ser dito. Ele é óbvio para você. Quando você fala assim, ó, vai num restaurante e fala assim, o que tem de bom para comer? O garçom fala para você, mas eu saio às 10, se você puder esperar. Não, 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 não tem criança na sala. O que tem de bom para comer? De carne, de peixe, de frango, de salada, de, sei lá. Seja específico, tá bom? Seu inconsciente, ele é. Tá bom? Ele pode dizer, professor, como conviver com familiares irônicos? Tem uma dica de hipnose para isso? Não, as pessoas, em geral, são irônicas, ele pode dizer. Aqui no Brasil, especificamente, nós brasileiros estamos assim, para mim é um péssimo hábito. Não dá para entender, né? Esse é um problema sério. Não dá para entender. Eu queria beliscar alguma coisa. Aí levanta alguém e vira a bunda para você. Ai, belisca aí, belisca aí. Beliscar no português brasileiro é comer um negocinho, comer uma coisinha. Mas o inconsciente ele é literal. E se a gente está falando de hipnose, a gente não deve falar do dia a dia, do bate-papo, da mesa de bar, da sala da sua casa. Não, não, não. Hipnose, a aplicabilidade dela, seja auto ou hétero, é um momento sagrado. Sagrado. Quando você vai à igreja, quem é religioso, qualquer igreja, templo, terreiro, sei lá o quê, você muda de estado, né? Você muda seu estado, sua postura, sua fisiologia, você muda o seu comportamento, você está diante de um ambiente sagrado. Para mim, a hipnose faz parte de ambientes sagrados. Então, aplicá-la, seja em você mesmo na auto-hipnose, seja em alguém na heterohipnose, é um momento sagrado. Você não deve falar do mesmo jeito que você fala. Eu, particularmente, não sei se deu pra perceber, eu falo palavrão pra caralho. Puta que pariu como eu falo palavrão. Porra! Quando eu vou fazer hipnose com alguém, é óbvio que eu não falo, né? Eu não falo pra pessoa, manda essa depressão pra puta que pariu. Eu penso, mas eu não falo. É um ambiente sagrado, tá? Quando eu vou fazer auto-hipnose, eu uso palavrão porque para mim faz sentido. Faz sentido para mim eu fazer auto-hipnose e dizer para mim assim, ó, eu sou foda. Porque eu entendo que esse foda é no sentido de bom para caralho. Quando uma outra pessoa pode entender fulano é foda no sentido de a pior pessoa do mundo. Mas fulano é foda, não faz nada direito. Se eu faço hipnose em você, dizendo para você assim, inconsciente, para pessoa inconsciente ouvir assim, ouça a minha voz, preste atenção, eu acho que você é foda. E para aquela pessoa que está ouvindo, foda significa muito ruim, olha o que eu estou fazendo com ela. Entende? Use a linguagem que faz sentido para você quando for auto-hipnose e principalmente a linguagem que faz sentido para o seu hipnotizado. Não use a sua linguagem, tá? Eu vou tratar alguém de disfunção sexual, eu preciso fazer uma boa anamnese e entender como é que a pessoa fala. Se ela fala transar, fazer amor, fuder, nheco, nheco, tchaca, tchaca na buchaca. Porque se eu pego uma pessoa formal para tratar a disfunção sexual, coloca ela em transe e fala assim, quando você for fuder, ela sai do transe, ela fala, pelo amor de Deus, o que é isso? E vice-versa. Eu pego alguém desbocado que nem eu, com problemas sexuais, eu coloco ele em transe e digo assim, quando for ter relação sexual, terás uma ereção, ele fala, eu quero é fuder, cara, não quero esse negócio que você está falando, não. Tem que fazer sentido para quem ouve, não para quem fala. Tá claro? Para você também. Por isso que eu tenho os manuais, livros, que eu gosto muito e tal, mas você pega um. Não vou pegar, não.
vamos dizer que eu estou acusando alguém. Você pega um manual com um roteiro e você lê para o seu paciente, para o seu cliente. Cara, aquilo ali é genérico, aquilo ali é roupa da CIA, serve para todo mundo. Não é para ele. Que aquela linguagem ali, se você for ler, ela é a mesma para todo mundo. Agora você tem que fazer uma. No dia a dia não é assim? Você vai falar a mesma informação para tua filha de 7 anos, para tua esposa de 30 e para tua mãe de 58. Você fala do mesmo jeito? Não. Se você falar para sua filha do mesmo jeito que você fala para sua mãe, sua filha não vai entender. Se você fala para sua mãe do mesmo jeito que você fala para sua filha, sua mãe vai achar que você pensa que ela é retardada. Você adequa a sua linguagem para dar a mesma informação para pessoas diferentes. Não é. Você trabalha numa empresa hierarquicamente vertical, você tem o CEO, o diretor, o gerente, quem trabalha com você, tem a faxineira, você não fala com todos eles do mesmo jeito. Se você falar com a faxineira do seu trabalho do mesmo jeito que você fala com o CEO, ela não vai entender o que você está falando. Se você falar com o CEO do mesmo jeito que você fala com a faxineira, ele manda você embora. Na hipnose é a mesma coisa. Adequa a linguagem a quem vai ouvir. E como é que você sabe qual é a linguagem que deve ser usada? Perguntando. Você não vai fazer hipnose clínica sem anamnese. Você precisa saber quem é que está te ouvindo. Você precisa personalizar e aquilo tem que caber na pessoa de modo que faça sentido para ela, não para você. Eu, Castilho, sou ateu, eu não tenho religião, não tenho religião. Ah, eu vou atender a pessoa que ela vem com a correntinha de Nossa Senhora, ela vem com... Eu falo para ela, Deus te ajude, vai com Deus, Deus te abençoe, se Deus quiser. Eu falo isso. Eu faço auto-hipnose, eu falo para mim, se Deus quiser, minha vida vai melhorar. Meu inconsciente vai falar para mim, vai se tomar no centro social urbano do seu cu, Castilho. Para com isso. Vai matar uma galinha. Vai riscar um ponto de macumba, vai fumar um sei lá o quê, um narguilé, sei lá. Tem que ser o que faz sentido, tá bom? Se a pessoa é da macumba, eu vejo lá a guiazinha aqui, eu já falo um salve sua banda, axé, eu falo para ela. Se ela vem com a camisa fechada até aqui, ó, a mulher vem com a roupa até aqui, a saia até o tornozelo, ou ela tá com frio ou ela é evangélica. Eu pergunto. E eu vou falar a palavrão? Não. Tá claro? Você, como hipnotista, preste atenção na metáfora que eu vou fazer. Seja um vegetariano dono de churrascaria. Consegue imaginar como é um vegetariano dono de churrascaria? Ele não está fazendo para ele. Certo? Cuidos. Gratidão pela super aula. Felipodzi, obrigado. Alexa, obrigado, obrigado. Mais alguém quer perguntar, falar, comentar? Mais, quanto tempo a gente tem? Mais 10 minutinhos. Turma cheia, que bom, gosto assim da sala cheia. Embora eu preferisse todos vocês no presencial, eu gosto de contato físico, mas está ótimo. Adoro sala cheia. Dá para pintar isso aqui no que saem todos? Então, tentei, mas antes de eu ensinar, eu vou pedir para abrir a telinha para pegar a carinha bonita de você. Quem for muito feio, não precisa abrir, não, tá? Porque tem criança que assiste depois, aí traumatiza. Então, antes de você. Aí, tá. Aprender a escrever prompt de comandos. Isso é uma linguagem. É uma linguagem muito geração. Nem sei qual é que fala Z, sei lá. Prompt de comando cerebral é maravilhoso, Ariane. Sensacional. Jackson do Paneiro, qual a explicação científica do apagão quando diz durma? Legal, Jack. Muito boa pergunta. Primeiro, só vai funcionar em quem tenha instalado um signo sinal, tá? Signo sinal é o interruptor de liga e desliga. Se você sai na rua, Jack, e alguém se olha para ela e fala, durma, ela vai ficar olhando para você e falar, você tem problema mental? Qual que é? Não vai funcionar, tá? Então, o apagão é porque você disparou uma circuitaria que já estava ali pré-instalada, tá? Então, no meu começo de carreira, eu fiz shows de hipnose de palco. 165 shows de hipnose de palco. Então, eu chamava voluntários no palco, não fazia teste, nada. Tem gente aqui que assistia meus shows, pode dar depoimento sobre isso. Chamava no palco e fazia lá 1 hora de show, 1 hora e 15 de show. Terminava com aquele monte de gente em pé, tudo pro outro lado assim.
Aí eu falava para a plateia, fala, quem aqui não acredita em nada, acha que é tudo combinado? Um monte de gente levantava, mas sobe aqui. Subia 10, 20, 30 pessoas. Um monte de subia. Aí era engraçado demais. Tinha 10, 12 pessoas hipnotizadas em pé assim, mas aquele monte de gente subindo. Aí eu pegava o primeiro e falava assim, o que precisa para você acreditar? Faz comigo. Dorme. Caíam. Derrubava. Quando eu começava a derrubar, os últimos iam voltando da fila. Assim, os que iam para desafiar, iam voltando. Tudo. Eles também qual o signo neles? Cara, eu tô há 1 hora fazendo hipnose. Eles estão há 1 hora e meia sendo convencidos. Entendeu? Se eu não me fiz entender, Jack, pergunta de novo, tá? Obrigado. Mais alguém pergunta, dúvida? Antes das próximas perguntas, vou falar dos meus livros aqui. Eu tenho vários livros, mas vou falar só dos de hipnose, tá? Eu tenho um livro que chama Os 5 Passos da Hipnose Clínica. Aqui está o meu curso básico de hipnose, tá aqui, todinho. 5 passos. Rapport, indução, aprofundamento, utilização e integração. E eu tenho um outro livro, que é um livro mais recente. Eu tenho vários outros, mas enfim, de hipnose eu tenho esse outro livro. Sorria, você está sendo hipnotizado. O transe nosso de cada dia. Nesse livro aqui, é basicamente o que eu estou falando aqui. A hipnose ela é natural, ela ocorre o tempo todo. A pessoa que acha que não é hipnotizável, ela não sabe o que é hipnose. Então, ela acha que ser hipnotizado é perder a consciência, é ficar à mercê do outro, fazer o que o outro manda, é contar segredo, não é nada disso. Hipnose não é nada disso. Então, aqui eu explico, dou exemplos, tem exercícios para auto-hipnose, para melhorar a memória, concentração, autoestima, criatividade, sono profundo, etc, etc, etc. Tá? Os 2 livros meus de hipnose. Eu tenho outros livros, tenho livros de PNL na prática, tenho de PNL no relacionamento. Lai, como adquirir os livros do Prof? Eu vou deixar aqui o meu contato, Lai, direto comigo, tá? Que eu autografo. Vou fazer assim, ó, vou fazer assim. Ó. Me segue no Insta. Lá você tem, aqui é 2 em 1, ó. Tá aí, ó. Tá aí meu arroba no Instagram. Me segue no Insta e lá entra em contato comigo e eu explico como é que faz para você receber os livros autografadinhos, com dedicatório e tudo, tá bom? Obrigado pelo interesse, Lai. Bruna, auto-hipnose. É possível se manter, hein? Opa, sumiu. Cadê? Volta aqui. É possível se manter. Sumiu de novo, oh, meu Deus. Se manter em auto-hipnose em atividade, como palestrar, estudar as coisas, ou coisa. É possível não, Bruna. É recomendável. É recomendável. Que é o que a gente viu ali no gráfico, que é o chamado estado de flow. Quando a pessoa está no estado de flow, ela está em auto-hipnose. Você já viu? É um exemplo ruim, mas veio na cabeça. Luta, MMA, essas coisas. Os caras têm o nariz dele tá do lado aqui, ó, de quebrada, assim, e ele tá ali, ó. Ele tá em flow. Aí dá um intervalinho lá, o médico pega o nariz dele e põe no lugar assim. Alguém já quebrou o nariz? Não dá para encostar. Ele tá em flow, ele tá no estado de hipnose, num grau assim, gama já, né? Não tá nem, ele tá em gama, um nível de frequência cerebral altíssimo. Então é recomendável, tá, Bruna? Auto-hipnose para atividades. Ariane, qual a diferença entre técnica de EMDR para hipnose clássica? Então, EMDR é a sigla, né? Emotional Modification Desensitization e tal. Eyes, né? Eyes, movimento dos olhos para ressignificar, enfim. EMDR é uma técnica criada pela doutora Shapiro, a psicóloga americana, em que você, através do movimento dos olhos, você vai destruindo as imagens que representam alguma coisa. Então, a pessoa tem, sei lá, fobia de, sei lá, barata. Bem resumido aqui, tá? Tudo que eu estou falando aqui, gente, é muito resumido por conta de não ter tempo para dar a aula completa aqui. Então, eu criei a imagem da barata e fica como se estivesse riscando com prego, assim, com os olhos. Vai riscando, 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 até que aquela imagem fique confusa. Se a imagem fica confusa, o sentimento também fica. Se a imagem não tem mais significado, não gera mais isso, tá? Essa é a diferença. A diferença. E a hipnose clássica, quem foi que perguntou mesmo? Foi a Ariane. Ela trabalha um monte de outras coisas. A MDR ela é muito boa para fobias, para traumas, mas, por exemplo, eu teria dificuldade em trabalhar MDR para insônia. Pode ser que alguém seja mais capaz que eu de fazer isso, mas eu teria dificuldade. Eu usaria outra coisa, para emagrecimento, etc. Bom, mas basicamente isso. Bruna,
Entendi, obrigado. Estou começando a... Ah, legal, que bom, Bruna. Seja muito bem-vinda. O mundo da hipnose vai ficar mais rico com a sua presença. Marcos Butignol. É Butignol? Será? As crenças limitantes financeiras são descobertas em consciência ou em subconsciente hipnose? Marcão, primeira coisa que eu vou falar para você, tá bom? Troque limitante por inútil, tá? Defira o termo crenças inúteis. Porque existem crenças limitantes que são úteis. Vou dar um exemplo. Eu acredito que matar alguém seja errado. Eu arrumo uma briga no trânsito e tenho vontade de matar a pessoa, mas a minha crença me limita daquele alvo. Ela foi altamente útil. Ela limitou, mas foi útil. Então, e uma crença inútil, aquela não serve para nada. Então, crenças financeiras inúteis. Por exemplo, eu acredito que dinheiro é sujo. Qual a utilidade disso? Nenhuma. É uma crença boa de eu jogar fora. Deu para entender? Elas são descobertas em consciência. Ó, eu vou te falar. Mais do que descobrir se a crença é consciente ou inconsciente, a gente está trabalhando causa, né? É você criar a que você quer. Eu não tenho um copo aqui, mas imagine um copo transparente onde você toma café. Quando você termina de tomar o café, o copo fica sujo, ele tem marcas de café. Tem duas maneiras de limpar esse copo. Uma é indo na causa, pegando uma buchinha com detergente, sabão, indo lá e fazendo assim. Ó. Qual outra maneira de limpar um copo sujo de café? Sem ir na causa. Você deixa ele embaixo da torneira aberta. Ela vai encher de água, vai transbordar água suja, daqui a pouco vai ficar limpíssimo. Isso é auto-hipnose. Você fica colocando tanta sugestão boa, tanta crença útil, que aquela inútil sai. Não cabe coisas antagônicas no mesmo lugar. Eu tenho uma certa aversão, Omar, à busca de causa. Não, se não souber a causa, não dá para resolver. Isso é uma balela, principalmente de quem não tem muita ferramenta. Eu só sei trabalhar desse jeito, então eu vou falar isso aí. Sabe o que acontece nos efeitos colaterais de buscar causa? As pessoas acabam encontrando, sabe o quê? Culpado. Eu sou assim porque meu pai não me deu amor. Eu sou assim porque minha mãe preferia minha irmã. Eu sou assim porque é culpa dos meus pais, da minha família, da sociedade, de Deus. Enquanto a responsabilidade sobre o meu problema não for minha, eu não tenho como resolver. Como é que eu vou resolver uma coisa que não é minha responsabilidade? Tá chovendo, como é que eu resolvo isso? Não fui eu que fiz a chuva. Então, eu prefiro trabalhar, ao invés de ficar buscando causa, buscar soluções. Tá bom? Muito grato pela sua pergunta. Edse, o material do começo da aula, como podemos ter acesso a ele? Edse Pedro, fica até o final que você vai descobrir, tá? O Ismael vai te falar isso aí, tá bom? Pessoal, nós estamos chegando ao final da minha participação. Daqui a pouco temos o Marco Paré, maior autoridade mundial em hipnose não verbal. Se você conhece hipnose não verbal, fica aí para aprender o que é. Se você já conhece, fica aí para aprender mais. Eu só responder uma coisinha aqui que veio no privado. Sim, sim, Ismael. Sim. Há mais alguma pergunta, dúvida, curiosidade? Gente, eu, eu tenho tatuado hipnose aqui. Hipnose foi parte da minha vida. Eu ficaria aqui o dia todo conversando com você. Mais uma, nós temos horário, vai vir um papo. Duas, eu tenho vida, tá? Se vocês não têm, ó, dois dedinhos, aperta aqui, ó, morra, assim, tá bom? Eu tenho algo que fazer. Vamos lá, mais pergunta, dúvida, curiosidade, comentário? Deixa eu ver aqui, alguém falou álcool. Material comercial. Ariane, você usa fascinação? Ari, a fascinação que eu mais uso é a música da Elis Regina. Você é nova demais para saber, mas procura. Fascinação, amor. A aula de fascinação vai começar agora, tá bom? Agora, daqui a pouco. Oh, peraí, fugiu aqui. Eu tô lendo aqui pro... Renata, obrigado pela oportunidade. Grato por agradecer, Renata. Renata, a gratidão é a maior de todas as virtudes. E a mãe delas, tá? Há pessoas que são tão mesquinhas que elas não conseguem agradecer. Todos os dias eu repito um post no meu como é que chama?
Instagram. Todo dia eu ponho a mesma coisa nos stories. Eu vou fazer questão de mostrar para você que eu ponho todo dia no story. Todo dia eu ponho isso aqui. Story dura 24 horas, né? Passa as 24 horas, eu ponho de novo. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Enquanto eu procurei, se alguém tiver alguma pergunta, tá aqui, ó. Todo dia eu coloco isso aqui no meu Instagram. Os estranhos vão repostar seu conteúdo. Os amigos assistirão em silêncio. As pessoas não agradecem, as pessoas não aplaudem, as pessoas não compartilham, as pessoas. Tá tudo certo. Aí quem vê o bom daquilo fala, mas você tá me ligando, sei lá. Eu falo, então, enquanto você continuar achando que o meu post é para mim, vai continuar do mesmo jeito. Criança, eu perdi. Acesso a ele, faturação, obrigado. Dani, valeu, Dani. Marcos, sua mentoria. Marcão, nós estamos acabando aqui, cara, e vamos já para o Marco Paredes. A minha mentoria, por favor, entre em contato comigo. Eu dou mentorias individuais e mentorias em grupo, tá? Mentoria de reprogramação mental, mentoria de hipnose, mentoria de PNL, mentoria de migração de carreira, mentoria de viver de terapia. Eu tenho vários tipos, tá bom? Então, por favor, entre em contato comigo. Eu vou colocar de novo aqui o meu Insta. Já passou faz tempo aí, ó. @prof.Rogério Castilho. Entra no meu Instagram. Por favor, me sigam. Todos os dias eu compartilho informação lá, tá? Eu não fico colocando lá, acordei, ai, tomei café, ai, peguei. Não, não. Eu compartilho informação, tá? Tanto no Instagram quanto no meu YouTube. Obrigado pela partilha de conhecimento. Valeu. Obrigado, Tatiane Favero. Tem muito italiano nessa sala hoje, hein? Favero. Eric, opa, aqui. Eric, gratidão, prof. Uma aula enriquecedora. Tamo junto, prof. Jane, gratidão, prof. Obrigado por agradecer. Alexandra, valeu, gratidão. Andréia, parabéns, isso é contagiante. Ei. Caroline, Caroline, Caroline. Viva, viva. Ele pode estar rindo, gente. Clay Costa, obrigado por me responder. Opa, tamo junto. Obrigado por perguntar. Você me pergunta. Tem uma música do. Eu não sei de quem é, mas ela foi cantada pelo Milton Nascimento, que diz: todo artista tem que ir onde o povo está. E todo professor tem que ir onde o aprendiz está. Eu adotei o título professor, prof. Meu nome é professor. Eu sou um estudioso, um estudador. Eu fiz 2 graduações, 5 pós-graduações, estou fazendo um mestrado. E eu não quero ser o cadáver mais sábio do cemitério. Eu aprendo esse monte de coisa para compartilhar. E se você não tiver aí para que eu compartilhe, todo artista tem que ir onde o povo está. Então, eu que agradeço a sua presença aqui e o seu interesse, tá bom? Muita gente está aqui, mas não está interessado também. Grato, Edsi, grato. Juliana, um abraço. Opa, Jampa, minha irmã mora em Jampa. Juliana, minha irmã mora em Jampa. Mais alguma pergunta, dúvida, curiosidade, gente? Não, a gente começa a encerrar aqui, porque já já temos o parê, tá bom? Antes de fechar, deixa eu. A gente aí perguntou, né? E parece que gostou e tal. Nós vamos ter um curso de hipnose conjunto. Eu e o Marco Parei. Não conjunto, concomitante. Vai ter o meu curso de hipnose e depois vai ter o curso de hipnose do Marco, no outro final de semana. Mas os dois serão em São Paulo. Deixa os seus contatos aí para o Ismael passar para você data, horário, local, investimento, conteúdo, tudo. Mas saiba disso. Você vai ter um curso comigo de 3 dias, presencial em São Paulo, com certificado reconhecido pelo MEC. Isso enriquece o seu currículo, isso valoriza a sua experiência profissional, com quem você for trabalhar, com quem você for atender. Então, vai saber que você participou de um curso de alto padrão, alto gabarito. Eu tenho mais de 20 anos de experiência, mais de 15 mil alunos em 6 países, de 3 continentes. Portugal, Japão, Alemanha, Colômbia, Suíça, Brasil quase todo. Vamos ter curso em São Paulo em julho. Tá? Mas fala com o Ismael, participa do grupo. Nós temos um grupo lá.
onde vão estar todas as informações, tá bom? 3 dias comigo, depois tem o curso do Parê, que você vai ter a opção de fazer só o meu, só o do Parê, ou os dois. Vai ter 3 possibilidades, tá? Só o meu curso, beijo, tchau. Só o do Parê, bate e tchau, ou os dois. Tchau, Marco! Falando dele, ele entrou aí. Alguém aí está dizendo aqui, abraço, Jean, Paula Fenomena, valeu. Paula Topa. Paulinha Silva de Portugal, grato, marida. Luciano Moraes, esse é parceirão, sempre. Lai, valeu, maravilhoso. Tica, amei a aula. Escrevi algumas frases para eu postar e para não esquecer. Para frente e para cima sempre. Tamo junto, é nóis. É isso, Pópulo. Ok, Encontre com os grandes mestres. Tamo junto. Olá, Marco, va bene? ok. Como você está? Tudo bem? Estou muito bem. E você? Vamos falar Ok. contigo. Ok, soy muy contento. Conozco profesor Castillo después de muchos años. Fue conmigo la primera vez que yo fui aquí en Brasil y soy siempre contento de estar con ella porque verdaderamente podemos decir que vamos a hacer hoy una super aula. Voi allora, gratidão a todos. Rogerio Castillo. Castillo. Allora, vemos un poco quién que tenemos aquí. Marco Bastista, Alexandra Berbare, Luz Eterna, Antonio Carlos Capiara. Vemos que otros tenemos. Maurinon, Carolina, Isabella Teixeira, Neusa Gracia, André Rosa, algunos yo conozco, Alexandra Berba, José Cordeiro, Renata Santos, Giuliana, Ildine, Valde, Lai, Rigger, Mifont, conosco, Giovanna Soletti Faciulo, Maris, Orlando, ok, molto buono, molto buono. Emerson, conosco, pues, no sé por qué no veo, ma puede ser Emerson que conozco. Nete, Annelise, Marcos, Moreis, Dice, Dalmo Mauer, conosco, Edgar Evelyn, Laercio, Portela, Esteves, Gian Costa, Andrea, Marcos Butignol, Arianne, Fernando, Bruna, Alves, Dani, Francis Damasceno, Anna